Atenção, ouvintes da Evangélica FM, para o top de 5 segundos. A partir de agora, você estará ouvindo o programa Academia do Concurso, um programa que ajuda você a se preparar para passar em qualquer concurso público sem perder o contato com Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Apresentador, professor Elisomar Alves. O lema é estudar até passar. Agora, aqui na Evangélica. Bom dia, amados ouvintes, por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, quando estamos mais uma vez aqui para o programa Academia do Concurso. Esse que vos fala, Elisomar Alves, quando são 8 horas e 38 minutos, Santana, Amapá, Brasil. E estamos aqui na técnica com o nosso irmão Júnior, que tem sempre dado maior apoio a este programa, que o objetivo é trazer conhecimento às pessoas e também um tempo de meditação na palavra de Deus, com hinos, louvores ao Senhor. Hoje é o nosso 11º programa. 11º programa Academia do Concurso. Vamos estar continuando. Você que tem nos acompanhado pelas redes sociais, pelo YouTube, já tem algumas aulas que foi colocado no YouTube. Vamos colocar outras ainda. Então, pelo Face. Você que quer mandar um WhatsApp para nós, é o código 96 e o telefone é 991786210, 991786210. E também temos aqui da rádio mesmo, é o 991310532, 991310532. Você pode entrar em contato conosco, mandar uma mensagem, mandar um WhatsApp e pedir um hino também. Fique à vontade para interagir conosco nessa manhã. Se você tem alguma pergunta na área jurídica, você pode fazer também. Ok? Então vamos começar ouvindo um hino maravilhoso que fala sobre os sonhos de Deus na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. E logo depois estaremos trazendo uma mensagem de Deus, uma meditação na palavra de Deus. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Glória a Deus. Os sonhos de Deus são grandes realmente, meus amigos, amigas, concurseiros. São grandes. Nós só temos que acreditar. Para que um sonho possa se tornar realidade, nós temos que acreditar. Vai um alô aí, um bom dia especial para a Príncile, para a Joselma e para a Heloíse. Que Deus possa abençoar cada dia mais cada uma de vocês. E também vai um alô especial para todos que estão nos ouvindo aqui no bairro da Fortaleza, tá? Os comerciantes aqui do bairro da Fortaleza, um bom dia a todos vocês aí. Desejo que vocês sejam bons nos negócios, né? Vocês façam bons negócios hoje, que tudo dê certo e que Deus livre de toda pessoa mal intencionada. Quero mandar um alô também a todos os moradores da Fazendinha, todos os moradores dos outros demais bairros de Santana que nos ouvem. Então, nessa manhã, também um alô para a dona Lenice, lá no bairro Vale Verde. Ela falou que estava ouvindo o nosso programa. Então, bom dia a todos vocês. Hoje a nossa meditação bíblica, vamos nesse momento para esse tempo especial do nosso programa, que o nosso programa tem o objetivo de trazer um ensinamento secular, mas também trazer uma meditação com Deus, porque tudo que fazemos aqui nessa terra, o nosso trabalho, tudo isso vai passar, mas tudo que fazemos para Deus, isso vai continuar, isso é para a vida eterna. Então, Neemias capítulo 11, vamos ler o versículo 1.
Se você tem então uma Bíblia, pegue a sua Bíblia. Se você tem a Bíblia no celular, você pode abrir sua Bíblia no seu celular, tá? Diz assim o capítulo 11, versículo 1 de Neemias: As autoridades de Israel ficaram morando em Jerusalém, e o resto do povo tirou a sorte para escolher uma família de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. O resto do povo ficou morando nas outras cidades e povoados. Neemias 11, 1. Meditação. Aprendemos sobre o cuidado que Neemias teve em repovoar Jerusalém, bem como a importância desse feito, pois haviam poucos judeus morando em Jerusalém. Por isso, o repovoamento foi necessário. Além disso, Jerusalém, como capital dos judeus, eles começaram novamente a se sentir como nação. Interessante também notar que o povo de Israel tinha um representante na corte do rei da Pérsia, que era Petaías, filho de Mesezabel, do grupo de famílias de Zera, e descendente de Judá. Isso está em Neemias 11, 24. Percebemos que houve ainda a preocupação com a guarda e os serviços do templo, havendo descrição sobre os sacerdotes, levitas e os guardas. Então aí, essa meditação no capítulo 11 mostra a preocupação de Neemias em povoar Jerusalém, dividindo o povo para morar em todas as partes de Jerusalém. A preocupação também em organizar a capital daquele reino, que estava desfacelado, que havia voltado do exílio, passou 70 anos exilado. Então estava lá na sua pátria. Havia pessoas estrangeiras naquele lugar que não queriam que os judeus se estabelecessem, pessoas que queriam atrapalhar, então, que se estabelecessem, mas eles foram vencendo, lutando com armas na mão e com suas ferramentas também para trabalhar, com guardas de dia e com guardas de noite. Também Neemias reorganizou o serviço do templo, e quem havia organizado séculos antes de Neemias foi o próprio rei Davi. O rei Davi, ele fez um grande feito que foi considerado algo maravilhoso, algo assim que Deus amou muito, porque ele organizou um serviço do templo que nunca tinha acontecido antes. Ele organizou as turmas dos sacerdotes, as turmas dos levitas. Isso tudo tinha ficado para trás, mas Neemias restaurou aquela situação anterior, aquele status quo ante. Neemias então restaurou, e Jerusalém começou a ter novos ares de cidade, de capital. Ele restaurou o trabalho no templo, relacionou quais eram os sacerdotes, os descendentes daqueles sacerdotes da época de Davi, os levitas, os guardas. Eram serviços levados muito a sério na nação de Israel. Então, Jerusalém, que nessa época havia poucos moradores, então ele teve que fazer esse grande esforço para repovoar. E mal ele imaginava como seria Jerusalém no futuro, como hoje, uma das cidades cujo metro quadrado é mais caro do mundo. Nações disputam espaço naquele lugar, naquela cidade de Jerusalém. Tantas pessoas querem visitar. Judeus querem estar lá morando naquela cidade, a cidade considerada a cidade santa para os judeus. Então, é uma cidade que hoje nada se compara com essa aqui. Mas é aí que está a diferença de alguém que tem uma visão. Quem sabe Neemias já pensava, um dia essa cidade vai ser valorizada, um dia muitas famílias, um dia o terreno aqui vai valer muito. Nessa época eles tinham que chamar judeus para morar em algumas partes. E hoje aquela cidade é um dos metros quadrados mais caros do mundo. Assim é a nossa vida. Muitas vezes nós estamos numa situação de desvalor.
Mas quando estivermos assim, no sentido para baixo, lembre-se, um dia tudo será restaurado na tua vida e você vai sentir novamente o teu valor, porque nós nunca perdemos o valor. Você pode estar como um dinheiro, uma nota amassada de R$100, no lado de uma nota novinha. As duas têm o mesmo valor, mas uma está toda amassada, toda acabada, mas Deus pode pegar você e fazer você entender que você continua com o mesmo valor. E nós temos que acreditar nisso. Amém? E acreditando nisso, você vai dar passos largos à sua vitória. Você vai dar passos largos à sua conquista. A conquista de um bom emprego. A conquista de uma vaga no concurso. Pode ser da ALAP, pode ser outro concurso. Nós estamos com o objetivo de trazer conhecimento para a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Futuramente traremos para outros concursos. Hoje, por exemplo, nós vamos estar trazendo para o concurso para o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Amém? Então essa foi a nossa meditação de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Já estaremos então passando para a segunda parte do nosso programa, que é então a nossa aula sobre regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Muito bem, amigos, vamos começar então o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Hoje vamos falar sobre as comissões temporárias. Eu já falei sobre as comissões permanentes, são 17. Comentei na aula anterior. Se você não assistiu, está ouvindo hoje pela primeira vez nosso programa, procure no Face Elisomar Alves, está lá a nossa aula, ou então no Face Rádio Evangélica FM, você também vai estar assistindo nossa aula. Se você quiser o link, você pode mandar um WhatsApp para 991786210 e mandaremos o link das nossas aulas anteriores para você e você poderá então acessar as aulas, ok, pessoal? Então, comissões temporárias. Quais são as comissões temporárias? São 3. São as comissões mistas, a CPI e especiais, tá? Comissões mistas, a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, e as especiais. O nosso estudo de hoje está no artigo 36A em diante, tá bom? As comissões temporárias são mistas, parlamentar de inquérito e especiais. E quais são as características, então? É criada para apreciar em caráter simultâneo assunto que abrange o campo temático ou área de atividades de mais de uma comissão. Essa é a mista, tá? Vamos falar uma por uma. Primeiramente sobre a comissão mista. Comissão mista. Você que quer tirar um print, vou ver se você pode. Dá para você pegar então. Tá pegando bem, Mojinho, aí, nessa posição? Mas aqui então você pode tirar um print e você pode ler então. Mas aqui, ó. Então, comissões mistas. Quais as características? Primeiro, ela é criada para apreciar em caráter simultâneo assunto que abrange campo temático ou área de atividade de mais de uma comissão, tá? Por isso o nome é mista, lembre-se. Um assunto que vai abranger cultura, e vai abranger a questão, ou uma outra questão agrária, coisa assim, ou então algum assunto realmente seja interligado, assunto que vai assunto sobre a mulher, sobre a cultura, sobre o índio, e vamos ver, é possível então criar uma comissão mista, tá? Então algumas comissões elas vão se unir e formar uma só, que vai ser chamada comissão mista. Por quê? Porque o assunto dela vai abranger o campo temático de mais de uma comissão. E ela é a criação dela. Como é que ela se extingue? Ela extingue-se ao término da legislatura ou antes dela. Quando alcançado o fim é que se destina ou expirado o seu prazo de duração. Então, 3 pontos, 3 maneiras que ela se extingue. A primeira, ao término da legislatura, tá?
ao término da legislatura. Uma legislatura, tá? Quando termina, então, aquela legislatura, começa uma nova legislatura, tá? Então, uma legislatura, ela tem o período aí de 4 anos. Quando terminou a legislatura, automaticamente se extingue. Vai começar, vai ter que ser aberta uma outra comissão mista, tá? A outra maneira que ela se finda é quando ela atinge o seu fim. Atingiu o fim, terminou, tá? Conclui, se faz o relatório e pronto, terminou, porque concluiu o fim a que ela se destina para o qual ela foi criada. E outro é quando for expirado o seu prazo. Então, toda comissão mista, ela tem um prazo. Terminou o prazo, concluindo os trabalhos ou não, ela vai se extinguir, tá? Então, as 3 maneiras quando termina a legislatura, ela terminou, não havia sido concluída, mas ela vai ter que ser extinta, tá? A segunda maneira de ser extinta é quando ela cumpriu o objetivo para o qual foi criado, fez todo o seu trâmite, prestou relatório, cumpriu. E o terceiro é quando terminou o prazo, vai se extinguir também, tá? Quem pode requerer, então, quem pode requerer a criação de uma comissão mista? Qualquer deputado. Veja que não é qualquer pessoa, tá? Na questão da prova pode vir qualquer pessoa, não é qualquer pessoa, qualquer deputado, tá? Pode propor a criação de comissão mista para apreciar em caráter simultâneo assunto que abrange o campo temático ou área de atividade mais de uma comissão. Ele deve apresentar requerimento à mesa, tá? Então, qualquer deputado, através de requerimento, esse requerimento vai ser direcionado a quem? À mesa diretora da Assembleia Legislativa. Nesse requerimento, ele vai ter que indicar em alguns passos. Nesse requerimento vai ter a finalidade para a criação daquela comissão. Segundo, comissões permanentes que a integrarão. Quais são as comissões permanentes que integrarão? Porque, como eu disse, a comissão mista ela é formada por vários temas das comissões permanentes. Terceiro, ele vai dizer a composição, obrigatoriamente em número ímpar. Então a composição tem que ser número ímpar, 5, 7, 9, sendo no mínimo de um sétimo dos membros de cada comissão. E o deputado que propôs a sua formação, mesmo que não seja membro de nenhuma delas. Então, o deputado, ao propor a formação de uma comissão mista, automaticamente ele irá fazer parte dessa comissão, ele será um membro dessa comissão, tá? E ele vai indicar então o número de participantes dessa comissão. As comissões permanentes, nós sabemos, elas têm um número já fixado, são 5 membros efetivos e 2 suplentes, já foi falado aqui também. Então, normalmente, uma comissão mista, ela vai ter também 5 membros permanentes, 5 membros, né, e mais 2 suplentes. Há comissões com 7 membros, pode colocar com 9 membros, você não pode número par, tá? Número par. Tem que ser sempre número ímpar. Olha só, outro ponto que ele tem que colocar no requerimento, ele tem que indicar o prazo de funcionamento, que no máximo será 60 dias. Então, qual será o prazo máximo de funcionamento da comissão mista? No máximo 60 dias. Ele vai colocar esse prazo. A pergunta é: esse prazo pode ser prorrogado? Sim ou não? Pode. O prazo poderá ser prorrogado por até 60 dias, por decisão da maioria dos membros das comissões que a compõem. Então, o máximo 60 dias pode ser, então, prorrogado esse prazo. Então, uma comissão mista, o máximo que ela vai durar, o máximo então que a comissão mista ela vai durar, ela vai vigorar 120 dias, porque 60 dias o prazo máximo, renovado por mais 60 dias, tá?
Então ele vai indicar o prazo de funcionamento. Ok? Isso aí é sobre o requerimento. É possível haver uma questão? Sim. Qualquer ponto do regimento pode haver uma questão. Existem situações que acredito seria mais fácil cair, como esse tema que eu estou dando para vocês, que é sobre comissões temporárias. Também tem as comissões permanentes. Outra coisa que é muito provável que possa cair é sobre a mesa diretora, algo ligado à mesa diretora, a competência da mesa, a competência do presidente. Então a dica que eu dou é você ler todo o regimento interno, tá? Ler todo o regimento interno para você ter uma ideia geral e assistir minhas aulas e assistir também outras aulas que você puder e resolver questões, tá? É assim que você vai então aprendendo pouco a pouco o regimento interno. Como será formalizada então a comissão mista? Lembrando que eu estou falando ainda sobre comissão mista, tá bom? A comissão mista. Qual o procedimento para a formalização? Primeiro, a mesa recebe o requerimento. Ok. Quando ela recebe o requerimento, ela encaminha as comissões indicadas na proposição. Desculpa aí, pessoal, para deliberarem sobre a sua constituição. Então, é bem prático, né? A mesa recebe e encaminha aquele requerimento para as comissões. São quantas comissões envolvidas nessa comissão mista? Quantas comissões permanentes que vão fazer parte da comissão mista? São 3, por exemplo. Então, ele manda uma cópia daquele requerimento para cada uma das comissões para que elas possam deliberar, tá? Sobre aquele pedido. Aí vão deliberar sobre a sua constituição. Segundo, a criação de comissão mista dependerá da aprovação da maioria dos membros de cada comissão integrante, cabendo esta indicar os seus representantes. Então, vai lá para uma comissão. Aí a comissão, então, decide que vai aceitar. Qual é o quórum para eles deliberarem que vão aceitar? Maioria dos membros de cada comissão. Sabe que a comissão é formada por 5, né? Esses vão votar. Então tem que ser no mínimo 3 para aprovar, tá? No mínimo 3 para aprovar. Aí cada uma das comissões, eles vão votar entre elas mesmas. Por exemplo, digamos que a comissão seja formada por Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e mais Comissão de Transportes e Obras Públicas. Aí cada uma dessas comissões que são permanentes vão votar. É importante a criação dessa comissão mista? Sim ou não? Se a maioria aprovar, a maioria de todas as comissões, a maioria dos membros de cada comissão vota, tá? Então, automaticamente estará aprovado se a maioria das comissões também aprovar. É o que diz aqui, tá? Então, a criação da comissão mista dependerá da aprovação da maioria dos membros de cada comissão integrante, cabendo esta indicar os seus representantes. Então, cada comissão integrante, ela vai ter que aprovar que concorda com a criação daquela comissão mista. Automaticamente, a partir do momento que ela concordar, que a maioria dos membros concordarem, aí a própria comissão vai indicar os representantes. Já concorda e já indica o representante. Se não concordar, automaticamente não vai indicar nada, né? Então, continuando aqui, olha, acabou de chegar um cafezinho abençoado aqui. Graças a Deus, a vida do irmão Júnior, a sua esposa, que Deus abençoe, que sempre tenha em abundância aqui na casa dele. Então, você é convidado para tomar esse cafezinho nesta manhã. Não sei que hora você está assistindo essa aula, você pode estar assistindo um outro horário. Então, servido do café. Então, vamos lá. Primeiro, agora terceiro ponto. Aprovada a criação de comissão mista, o presidente da Assembleia baixará o ato de sua constituição. Foi aprovado, ok? O presidente vai baixar o ato da Constituição, tá? E baixando esse ato, ele vai então colocar quais são os membros, o nome da comissão mista, quem vai ser os membros daquela comissão mista, tá? E o relatório final da comissão mista concluirá pela apresentação de proposição ou de outras providências a serem adotadas pela Assembleia. Aí automaticamente, depois daquele ato que o presidente, veja bem,
Aprovada a criação de comissão mista, o presidente, não é a mesa, é o presidente. Essas palavras que nós temos que gravar. Então, o presidente vai baixar o ato de sua constituição, um ato, né, bonito, constituindo-se aquela comissão que vai ser formada por tais e tais comissões, os membros serão os deputados tal, e assim vai. E eles vão decidir entre eles quem será o presidente, tá? Olha só. Então, no final dos trabalhos dessa comissão mista, sempre tem aquele famoso relatório. E o relatório ele vai concluir apresentando uma proposição ou outras providências serem adotadas pela Assembleia Legislativa. Ele pode, então, apresentar a proposição, além de outras providências adotadas pela Assembleia Legislativa. Por exemplo, para oficiar ao órgão tal, para que seja feito tal coisa. Para oficiar ao governador, solicitando isso, aquilo. É importante que haja uma declaração sobre isso, colocada ao público, informativo, criar um informativo sobre tal assunto. E também pode fazer uma proposição. O que é a proposição? É qualquer matéria que deva ser apreciada pelos deputados, seja pela Assembleia Legislativa. Só retomando aqui o que é proposição, tá? O que é a proposição? Já falei, está no artigo 125 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Assembleia Legislativa. As proposições consistirão em, vou dar exemplo aqui, proposta de emenda à Constituição, uma proposição, nós chamamos de PEC, né? Projeto de lei complementar, o PLC, projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, moções, requerimentos, substitutivos, emendas, subemendas, projeto de iniciativa popular, indicações, requerimentos de informação, tudo isso são proposições que a comissão mista vai poder, então, no final, no relatório dela, requerer. Por exemplo, do trabalho que a comissão mista fez, ela percebeu que é necessário uma outra lei, uma nova lei que vai regulamentar um certo trabalho, que vai criar direitos ou obrigações de uma certa área da sociedade. Então, ela vai propor um projeto de lei, tá? Pode ser um projeto de lei complementar, pode ser um projeto de lei ordinária. Ela pode propor um projeto de decreto legislativo, pode propor um projeto de resolução, e assim vai. Um simples requerimento é uma proposição, porque aquele requerimento tem que ser aprovado pelo plenário para que aquele requerimento seja encaminhado, tá bom? E as proposições deverão ser redigidas em termos claros e sintéticos. As proposições têm que ser bem redigidas. Nós sabemos que que nós temos uma regra para as correspondências oficiais. Inclusive, isso vai cair também no regimento, isso vai cair no concurso da ALAP, tá? Que é, então, a correspondência oficial. Quais são as regras da correspondência oficial, como deve ser o texto. O texto de uma correspondência oficial tem que ser claro, tem que ser com base na nossa língua culta, né? Não pode usar muito de palavreados regionais, tem que ser algo baseado na língua culta que todos nós estudamos na escola, onde um brasileiro comum que estudou pelo menos um pouco possa ler aquele documento e já entender. Não pode ser aquele texto todo rebuscado, cheio de palavras difíceis, como se estivesse escrevendo apenas para um grupo seleto da sociedade. Não. O texto oficial tem que ser um texto claro, um texto conciso, mas claro também, para que qualquer pessoa possa ler sem precisar usar um dicionário, sem precisar ir para o Google para saber o que significa aquela palavra, tá? Então, o próprio regimento interno já cobra isso, que as proposições deverão ser redigidas em termos claros e ao mesmo tempo sintético, ou seja, conciso. Tem que ter clareza e concisão, que é o que se exige, inclusive, nas nossas redações, tá? Então, esses aí são exemplos de proposições, tá bom, pessoal? É um assunto muito bom mesmo, esse assunto do regimento interno, muito cheio de detalhes, mas pouco a pouco nós vamos
clareando essas ideias, né? Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. É isso aí, pessoal. Que Deus é esse? É um Deus maravilhoso, é um Deus grandioso, é um Deus poderoso, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É aquele Deus que Paulo, né? Nosso grande apóstolo Paulo disse que nada separaria ele do amor, desse amor de Deus que excede todo entendimento, nem morte, nem espada, nem altura, nem a profundidade, nada separaria ele do amor de Deus. E esse amor mesmo que temos que ter a cada dia em nossos corações. Então vamos continuar o nosso assunto, ok? Estamos falando então sobre comissões temporárias. Eu acabei de falar sobre comissões mistas, tá? Agora eu vou falar sobre o segundo tipo, que são 3 tipos, tá? Mista, CPI especial. Vamos falar sobre o segundo tipo, que é Comissão Parlamentar de Inquérito, famosa CPI. Características de uma CPI. Tenho certeza que você já vai começar a pensar aí. Caráter investigatório. Primeira característica, caráter investigatório. Segunda característica, criada para apuração de fato determinado. Não é qualquer fato, é um fato determinado. Terceira característica, tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Artigo 38 do nosso regimento interno CAPT. Embora tenha poderes das autoridades judiciais, isso deve ser entendido de forma estrita, ok? Logo, a CPI tem algumas limitações em seu poder. Aí eu vou falar sobre quais são as limitações do poder da CPI. Mas antes vamos repetir as características. Primeiro, caráter investigatório. Aqui para você tirar um print, tá? Então, caráter investigatório. Segundo, criada para apuração de fato determinado. Por exemplo, já teve CPI da pedofilia, né? Já teve outras CPI para apurar outras situações. Temos exemplos a nível nacional também. Agora mesmo está tendo a CPI da fake news, né? Para apurar fake news no período da eleição ou fake news de modo geral. Inclusive até o senador Randolph foi intimado para falar sobre uma fake news que ele lançou aí, falando que aquele índio, né, que foi morto tinha sido assassinado por garimpeiros. Depois descobriu-se que pelo laudo não foi garimpeiros, ele morreu afogado, né? Não sabemos a circunstância do seu afogamento, porque o índio geralmente sabe nadar, né? Ele aprende isso desde criança, mas a mesma pessoa que sabe nadar pode morrer afogado? Pode, dependendo das circunstâncias. O certo é que ele foi intimado. Isso eu estou dando apenas como exemplo. A CPI ela tem que ter um fato determinado para ser apurado. Não pode ser criada uma CPI. Vamos criar uma CPI para apurar alguns fatos criminosos que estamos vendo que estão acontecendo na nossa cidade. Fatos de modo geral. Não pode isso, tá? Tem que ser um fato determinado. Vamos lá. E a CPI diz aqui que ela tem poderes de investigação próprio da autoridade judicial, tá? Ela tem todo o poder de um delegado de polícia. Pode então intimar pessoas para serem ouvidas, pode ouvir, pode inclusive dar voz de prisão, tá? Tem toda essa autoridade e intimar pessoas para serem ouvidas como acusado ou como testemunha. E ela tem poderes, inclusive alguns poderes do juiz, tá? Que é o que fala próprio das autoridades judiciais. Mas quando você ouve autoridades judiciais, você tem que pensar a questão do poder de um delegado, a CPI tem, e poucos poderes do juiz, porque embora esteja autoridade judicial, a palavra certa aqui próprio das autoridades policiais, né? Que é o delegado. O outro nome do delegado é autoridade policial. Ele é a autoridade policial investigativo. Mas a lei traz autoridades judiciais. Então ela tem os poderes do delegado
Também tem alguns poderes do juiz, mas não são todos, tá? Por exemplo, eles não julgam, né? Eles não podem julgar, eles não podem fazer isso. O que mais eles não podem? Não podem condenar, não podem determinar medida cautelar como prisão, não pode determinar a prisão de ninguém, tem que pedir para o juiz, prisão preventiva. Indisponibilidade de bens, não pode decretar indisponibilidade dos bens, eles não têm poder para mexer no patrimônio alheio, mexer no sentido de ordenar alguma medida. Não pode decretar arresto, nem o sequestro, né? Então não pode deixar os bens disponíveis, ou seja, bloquear os bens, não pode fazer o arresto dos bens e não pode também decretar o sequestro dos bens, tá? Não pode determinar a interceptação telefônica e quebra sigilo de correspondência, não pode. Se os deputados de uma CPI quiserem a interceptação telefônica ou mesmo a quebra de sigilo de correspondência, eles vão fazer um pedido para o juiz competente, e ele vai analisar e vai determinar ou não, porque o juiz também pode negar. É importante isso porque a CPI não pode ter todos os poderes, senão seria um órgão julgador já. E a CPI não é órgão julgador, ele é um órgão investigador, mas não é um órgão julgador. Impedir que o cidadão, outro que ela não pode, impedir que o cidadão deixe o território nacional e determinar a apreensão de passaporte. Ele não pode impedir, tá? O próprio presidente da CPI não pode ordenar que o cidadão seja proibido de sair do Brasil, não, mas ele pode pedir para o juiz, tá? Tem que passar pelo crivo do judiciário, como se costuma falar. Eles vão pedir então para que o juiz ordene que aquela pessoa seja impedida de sair do país e que o passaporte daquela pessoa seja apreendido. O juiz vai analisar os motivos, as causas e vai determinar ou não. Também a CPI não pode expedir mandado de busca e apreensão domiciliar. Não podem fazer isso. Se quiserem fazer isso também, tem que ser através do judiciário. A CPI também não pode impedir a presença de advogado do depoente na reunião. O depoente vai lá e ele diz: não, eu quero estar acompanhado do meu advogado. A CPI não pode impedir que o advogado esteja lá. O advogado pode ter acesso a documento da CPI, até porque o advogado ele é uma pessoa, um profissional que tem ele tem que ter algumas defesas, algumas proteções, e tem proteção constitucional, que ele é essencial à justiça. Sem o advogado não tem processo judicial, é essencial, a não ser alguns processos de pequena causa que dispensa a presença do advogado, mas fora isso, então qualquer processo tem que ter advogado. E o advogado ele é imbuído de vários poderes, porque ele está defendendo alguém. Primeiro, o advogado pode ter acesso a documentos, ele pode falar para esclarecer equívoco ou dúvida, ele pode tomar a palavra e falar, ele pode opor ato arbitrário ou abusivo, ele pode ir contra um ato arbitrário ou abusivo, que aí você vai vendo que o seu cliente, ao invés de estar sendo tratado como uma testemunha, está sendo tratado como um réu, ele pode intervir naquele momento. Ele pode ter manifestações analisadas pela CPI, ele pode impugnar prova ilícita e pode se manifestar, diante da CPI, e a manifestação dele deve ser analisada pela CPI, ok? Então, concluindo esse ponto, as CPIs não possuem todos os poderes decisórios dos juízes. Elas apenas investigam fatos determinados, mas não processam e nem julgam, tá? Elas apenas investigam fatos determinados, mas não processam e nem julgam. Ok, pessoal? Bem esclarecedor esse ponto. Tive o trabalho de organizar bem aqui para passar para você sobre as características e também o que uma CPI não pode. É importante saber isso, tá? Aplicam-se as atividades das comissões parlamentares de inquérito subsidiariamente às disposições do Código de Processo Penal. Então, o Código de Processo Penal, ele regulamenta, então, todo o trabalho processual, ou seja, como devem ser os trâmites de um procedimento, desde a delegacia, no Ministério Público e lá também na Justiça, como é que deve ser o trâmite processual, como deve agir as autoridades,
Então o Código Processual traz essas regras, tá? Então a regra então do regimento interno, ela fala que o Código de Processo Penal ele vai ser usado subsidiariamente, ou seja, as comissões parlamentares de inquérito, elas se submetem a algumas regras do regimento interno. Mas aonde o regimento interno não alcança, o Código de Processo Penal alcança. Por isso falamos que ele pode ser então usado subsidiariamente, tá bom? Subsidiariamente. Isso aí nós falamos então, acabamos de falar uma primeira parte sobre CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Como é que é a criação de uma CPI? O requerimento deve indicar desde logo. Então, o deputado, qualquer deputado, vai entrar com requerimento. Tá? Qualquer deputado pode requerer, não é qualquer pessoa. Então, no requerimento ele vai dizer, primeiro, qual é o fato determinado que se queira apurar. Exemplo, CPI para investigar ex-mineradora de Eike Batista no Amapá. Isso aí é um exemplo de um fato que realmente ocorreu. Isso foi em 2013. CPI para investigar a ex-mineradora de Eike Batista no Amapá. Tem em 2013. Foi em 2013 isso, você pode pesquisar aí no Google, você vai achar isso. Tá? Então o fato foi um fato determinado. Segundo, ele vai indicar o prazo de funcionamento, que é de até 120 dias. Veja que podemos fazer uma comparação. A comissão mista é 60 dias, prorrogável por mais 60. Aqui na CPI ela já começa com 120. O prazo é de até 120 dias, prorrogável pelo mesmo período, mediante deliberação do plenário para a conclusão de seus trabalhos. Então, veja que o prazo é o dobro de uma comissão mista, é 120 dias. A pergunta, pode ser prorrogado? Pode, pelo mesmo período, por igual período, tá? Para que seja prorrogado, é necessária a deliberação do plenário. Os participantes da comissão, através de seu presidente, fazem um requerimento à mesa, dizendo que querem a prorrogação. Então, o presidente vai colocar a apreciação do plenário e o plenário aprova a prorrogação ou não, que tem que ser deliberado pelo plenário. E assim, ela vai poder concluir seus trabalhos caso precise de mais prazo. Tá? Então, qual o número de membros de uma CPI? O número de membros, o requerente indica o número de membros titulares e suplentes. Quem vai indicar vai também no próprio requerimento. Não diz no regimento interno quantos membros devem ser. Tá? Pode ser, como eu disse, pode ser 5, pode ser 7, pode ser 9. Não diz quantos devem ser, mas o peticionante, o deputado que vai requerer essa CPI, com certeza ele vai analisar a situação e vai ver. Eu vou dar um exemplo aqui de quantos membros teve numa CPI que foi em 2017, faz pouco tempo. 14 de 8 de 2017 houve uma CPI aqui no Amapá, deixa eu ver se foi no Amapá, destinada a apurar a irregularidade sobre a apropriação ilegal de terras públicas no Amapá. Teve 5 titulares e 3 suplentes, tá? 3 suplentes. Qual foi o prazo? 120 dias na época, prorrogável por mais 120 dias para a conclusão do trabalho e a apresentação do relatório. Isso está no Diário do Amapá, você pode pesquisar na internet. Então, isso foi um exemplo então que teve essa CPI para apurar irregularidades acerca da apropriação ilegal de terras públicas no Amapá, que por sinal, fazendo comentário aqui, eu não vi resultados dessa CPI, não sabemos a que ponto chegou. Sabemos que existem muitas pessoas simples, pobres, que têm perdido suas terras, que já vem passando de pai para filho há gerações, e o governo não tem protegido essas pessoas. Eu parabenizo a proteção aos índios, que eles têm então, parabenizo a proteção aos quilombos, que tem uma proteção, e cadê a proteção aos ribeirinhos do Amapá? Cadê a proteção aos ribeirinhos? Pessoas que moram há séculos séculos. Famílias moram há séculos aqui no interior, nas ilhas do Pará, no interior aqui. As empresas maiores chegam e vão expulsando as pessoas que moram, dizendo que são donos daquela terra. Uma empresa que foi criada um dia desse, e às vezes até empresas estrangeiras chegam
e estão expulsando nossos ribeirinhos que já moram há séculos na beira desses rios. Isso é muito errado. Os governos estaduais, federais, nosso deputado estadual e federal tem que criar regras, leis para proteger o ribeirinho também. Porque o índio tem proteção, o quilombola tem proteção. E cadê a proteção aos nossos ribeirinhos do estado do Amapá? E não só os ribeirinhos, mas aqueles que moram no interior do estado, que a maioria também é na beira dos rios, né? Aqueles que têm seus terrenos, têm suas criações, têm suas plantações, alguns já estão até idosos e o avô dele, o pai dele trabalhou naquela terra. E chegam essas empresas e vão tomando conta de tudo, vão inundando tudo, como aconteceu agora com essa hidrelétrica que foi feita lá em Feira Gomes. Muitas pessoas perderam suas terras e não houve indenização. Outros tiveram que vender a preço de banana as terras porque ia inundar, então perdeu o valor, e essas pessoas sofrem as consequências da atitude do Estado, que toma suas terras e não dá uma contrapartida. As empresas vêm, dizem que são donas daquela terra, toma e coloca trator para derrubar as cercas, derrubar a casa, e as pessoas ficam chorando e não tem uma proteção dos nossos deputados federais, não tem uma proteção do nosso deputado estadual, não tem uma proteção do governador. Isso é uma vergonha e isso é uma atitude que não podemos aceitar. Só deixo esse meu comentário sobre essa situação das terras aqui no estado do Amapá. Ok, pessoal? Então, continuando nossa aula aqui. Eu já disse que a CPI ela vai ter que atuar em cima de um fato determinado. E o que é um fato determinado? Diz assim: considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do estado do Amapá, que estiver devidamente caracterizada no requerimento de constituição da comissão. Então você já vê aí que o próprio regimento interno já traz o que é o fato determinado. Tá muito bom isso, tá? Então, o fato determinado é um acontecimento relevante, não é qualquer acontecimento, tá? Relevante, interesse para a vida pública e também para a ordem constitucional, ou seja, a Constituição está sendo desrespeitada, legal, econômica, social do Estado, algo que venha trazer impacto, ou que esteja trazendo impacto para a situação econômica do nosso Estado. Que estiver devidamente caracterizado, tem que estar caracterizado aquele fato, está visível, tem provas e tem que estar claramente colocado no requerimento. O requerimento tem que trazer muito bem aqueles fatos, tá? Que ele quer que sejam apurados, aquele fato, tá? Então isso aí nós acabamos de falar então sobre o requerimento de criação da CPI, o que é que ele tem que conter. Agora nós vamos trazer sobre os procedimentos para a formalização. Quais são os procedimentos, então, para que seja formalizado uma CPI? Primeiro, recebido o requerimento, satisfeitos os requisitos legais, o presidente promoverá a composição da comissão, de acordo com as regras definidas nesse regimento. Caso contrário, devolvê-lo ao autor, cabendo desta decisão recurso para o plenário, num prazo de 3 sessões, ouvida a Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania. Tá? O presidente recebe o requerimento, está tudo ok, tudo bonito, ele vai promover a composição da comissão, de acordo com as regras que está definida nesse regimento que eu acabei de falar. Quantas pessoas vão ser e qual o fato, tudo isso. Mas o presidente, entendendo que não está caracterizado, o fato não é determinado, alguma coisa ele viu que não está completa no requerimento, ele devolve ao autor, ou seja, nega prosseguimento ao pedido. O autor então pode fazer o quê? Recorrer, aceitar ou recorrer. Se ele recorrer, ele vai recorrer para o plenário, tá? Para o plenário. O plenário, então, o presidente vai jogar então para o plenário e eles vão decidir se aquela comissão vai ser criada ou não. Mas nesse momento que ele vai para o plenário, antes disso, aquele pedido vai para a Comissão de Constituição, tá? Redação e Cidadania, é a nossa CCJ-RC, Comissão de Constituição e Justiça, Redação
e Cidadania, é a nossa CCJ. Então, vai para a CCJ-RC, que é Redação e Cidadania, eles vão dar o parecer, tá? O parecer dele vai ser favorável ou não, até porque a Comissão de Constituição e Justiça, eles têm pessoas lá que têm o conhecimento para analisar melhor aquele pedido. E o parecer dele vai ser favorável ou não. Com esse parecer vai ser lido no plenário, no dia da sessão, e os deputados vão julgar. Qual é o prazo, então? 3 sessões. Deve para o plenário 3 sessões. Você sabe que numa semana existem diversas sessões. Cada dia é para ter uma sessão. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta são sessões ordinárias que começam 9h30 da manhã. Mas as sessões ordinárias deliberativas só acontecem TQQ, terça, quarta e quinta. As não deliberativas acontecem na segunda e na sexta, até porque geralmente nessas datas os deputados ou não estão aqui, estão viajando, coisa assim, né? Sabemos disso. Então, terça, quarta e quinta são sessões deliberativas. Então, num prazo de 3 sessões, deve ser colocada para votação aquele recurso do deputado. Continuando. Do ato de criação da comissão. Ok, passou essa fase, vai ser criada a comissão. O ato é um documento expedido, vai ter a provisão de meios do recurso administrativo. De onde é que vem o dinheiro? Tem que ter, tá? O dinheiro para cobrir os gastos para aquela comissão trabalhar. Segundo, condições organizacionais e o assessoramento necessário ao bom desempenho da comissão, incluindo a mesa e a administração da casa, o atendimento preferencial das providências que a comissão solicitar. Então, vai ter as condições organizacionais, ou seja, quem é que vai assessorar, quem vai trabalhar assessorando aquela comissão, todo assessoramento necessário ao desempenho daquela comissão. E a mesa, né, cabe a ela a administração da casa e o atendimento preferencial das providências que a comissão solicitar. Então, qualquer providência que a comissão precisar, ela vai solicitar a mesa. E a mesa automaticamente tem que determinar com preferência toda a solicitação da comissão. A comissão, ela vai começar e ela tem urgência, tá? Então, qualquer pedido que chega na mesa diretora da comissão parlamentar de inquérito vai ter uma preferência entre os demais pedidos para que sejam logo providenciados. O que ocorre se a comissão não se instalar no prazo legal? Então, tem um prazo para a comissão se instalar. Passou o prazo e a comissão não se instalou. Motivos? Não sei, mas isso até não importa aqui. É importante você saber que se a comissão não se instalar no prazo legal, o que vai acontecer? A comissão que não se instalar dentro de 10 dias, após a aplicação do ato de nomeação de seus membros, será declarada extinta. Então, qual o prazo para a comissão se instalar? 10 dias após a aplicação do ato. 10 dias. Qual o prazo? 10 dias para a comissão, para a CPI se instalar. 10 dias. Depois da aplicação do ato de nomeação de seus membros, tá? Aí então ela vai ser declarada extinta. Outra pergunta: o que ocorre se a comissão não concluir seus trabalhos? O que ocorre se a comissão não concluir seus trabalhos dentro do prazo estabelecido? Só a hora aqui, são 9h42 aqui do programa Academia do Concurso. O nosso programa vai até às 10 horas. Então, a hora certa é 9h42 aqui no programa Academia do Concurso da Rádio Evangélica FM. Então, pergunta: o que ocorre se a comissão não concluir seus trabalhos dentro do prazo estabelecido? O que vai ocorrer? A comissão que deixar de cumprir seus trabalhos dentro do prazo estabelecido será declarada extinta, salvo se o plenário aprovar antes do vencimento da prorrogação do prazo. Então, quando é que o presidente da comissão deve requerer para que haja então uma prorrogação do prazo? É depois que termina aqueles 120 dias ou antes de terminar os 120 dias? Antes. Ele tem que pedir antes. E perceber que vai precisar de mais prazo, tem que ser esperto, tem que pedir antes. Porque o plenário tem que votar antes também. Olha o que diz aqui.
salvo se o plenário aprovar antes do vencimento a prorrogação. Como é que o plenário vai aprovar se não houver pedido? Então o presidente tem que estar ligado. Ele tem que fazer o requerimento antes do fim do prazo, para dar tempo do plenário votar antes do fim do prazo e prorrogar. Porque se chegar o prazo, terminar com 120 dias e não pediu prorrogação, automaticamente vai ser extinta aquela comissão parlamentar de inquérito, tá bom? Vai ser declarada extinta. Outro, quantas CPIs podem funcionar concomitantemente? Boa pergunta, né? Quantas CPIs vão poder funcionar concomitantemente aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá? Não vamos confundir com a Câmara dos Deputados. Aqui, quantas? 3. O nosso regimento diz, só pode funcionar concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, até 3 CPIs, salvo deliberação favorável da maioria absoluta dos membros. Então, tem exceção? Sim. Se houver requerimento e a maioria absoluta, ou seja, a metade mais um, tem que ser 13 no mínimo. A maioria absoluta é 13 deputados votar aprovando que vai haver uma 4ª CPI. Aí pode. Se não, só 3 concomitantemente. A comissão, mais outra pergunta. A comissão poderá atuar também durante o recesso parlamentar? Sim ou não? A comissão poderá atuar durante o recesso parlamentar? Sim ou não? Se você respondeu sim, você acertou. Ela vai poder atuar mesmo durante o recesso parlamentar, a CPI. Está no artigo 37, parágrafo 4º do nosso regimento interno. Ok, pessoal? Nós já vamos continuar, mas eu creio que dá tempo de a gente ouvir um hino aqui, deixa eu ver, mais uma vez a hora, são 9h45. Eu vou concluir então aqui, depois a gente vai pedir um hino, tá? Competência da CPI. Qual a competência da CPI? A Comissão Parlamentar de Inquérito tem poder de investigação próprio das autoridades judiciais, já falei, e terão as competências especialmente para, primeiro, determinar diligências que reputar necessário. CPI tem esse poder, vai determinar a diligência que reputar necessário. Não é requerer, não, é determinar. Segundo, ela pode convocar. Quando há uma convocação, é obrigado convocar secretário de Estado para prestar pessoalmente, num prazo de 30 dias, informação sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade e ausência sem justificação. Então, qualquer secretário de Estado pode ser convocado para prestar esclarecimento e tem que ser pessoalmente. E tem que ser convocado no prazo de 30 dias, tá? 30 dias. E ele vai falar sobre informações sobre assunto previamente determinado, tá? E se ele não for, ele pode ser processado por crime de responsabilidade. Se ele não for, ele poderá ser processado por crime de responsabilidade. Se ele não for sem justificar, porque se ele justificar, tudo bem, justificou, ok, e for aceita a justificativa. Olha aqui, fala ausência sem justificação adequada. Outro, dirigente de autarquia pode ser convocado também, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação mantida pelo poder público para prestar informações sobre assuntos da área de sua competência, previamente determinados no prazo de 30 dias, sujeitando-se pelo não comparecimento sem justificação adequada às penas da lei. Então, eu acabei de falar que eles podem convocar o secretário, também pode convocar dirigente de autarquia, ou seja, eles podem convocar qualquer dirigente da administração pública direta ou indireta. A administração pública direta, secretários, a administração pública indireta, autarquia, empresa pública, fundação pública, sociedade de economia mista, tá? Então, ele pode também, inclusive, convocar o Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, o Defensor Público Geral, essas 3 autoridades. Procurador-Geral de Justiça é o chefe maior do Ministério Público. Procurador-Geral do Estado é o chefe maior da Procuradoria do Estado, ou seja, dos advogados do Estado, aqueles que atuam para tirar o seu direito e dar direito para o Estado, né? São os procuradores do Estado, são os advogados do Estado. Não espere que eles sejam seu amigo,
são advogados do Estado. E o terceiro, o defensor público geral, que é o advogado que é o chefe dos advogados dos pobres, dos mais necessitados, que são os defensores, que são pagos pelo Estado para dar atendimento jurídico, porque todos têm direito ao acesso à justiça. Então, essas três autoridades podem também ser convocadas por uma CPI. Olha o poder da CPI. A CPI também, ela pode tomar depoimento de qualquer autoridade. Resumindo, qualquer autoridade, qualquer chefe, tá? Ela pode inquirir testemunha sob compromisso. Quando fala aqui qualquer autoridade, repetindo aqui, pode ser um político, pode ser um deputado, um vereador, qualquer autoridade. Ela pode inquirir testemunhas sob compromisso, ou seja, se a testemunha mentir, ela pode então ser processada por crime de falso testemunho. Então, a testemunha que é intimada, ela deve prestar depoimento sob compromisso. Qual é o compromisso? Compromisso de dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E se ela não dizer a verdade, for pega na mentira, ela pode ser processada por falso testemunho. A CPI também pode requisitar informações e documentos, qualquer informações e documentos de qualquer órgão público. Também transportar-se aos lugares onde se fizer necessária a sua presença. A CPI pode viajar, pode ir no local, pode fazer uma visita presencial, ou seja, no próprio local, in loco, chamado. Transportar-se a lugares onde fizer necessária a sua presença. Então, as providências referidas e outras que se fazem necessária a investigação serão decididas pela comissão e se efetivarão por ato do seu presidente, que poderá incumbir servidor da secretaria para a realização, estipulando o respectivo prazo de cumprimento, solicitar ao Poder Judiciário que o faça, tá bom? Então, todas as providências que eu referi e outras serão decididas pela comissão, a comissão decide, e o presidente daquela comissão ele vai expedir documento, ele tem poder para isso, tá? Inclusive ele vai poder incumbir servidor da secretaria para realizar, tá? E vai estipular o prazo para cumprimento para o servidor. O Poder Judiciário ele vai solicitar e não tem como pedir prazo, mas ele solicita ao Poder Judiciário que o faça. Ele pode pedir, por exemplo, ao Poder Judiciário a interceptação telefônica, ele pode pedir a indisponibilidade dos bens, ele pode pedir o arresto, o sequestro, ele pode pedir a prisão preventiva, pode, ao Poder Judiciário, ok? Então, o término dos trabalhos da CPI. Ao término dos trabalhos, a comissão apresentará o relatório circunstanciado com suas conclusões. Então, terminou o trabalho, vai ter um relatório circunstanciado, com toda a conclusão, e vai enviar, então, a mesa para publicação, encaminhamento regimental, vai encaminhar ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral do Estado, vai encaminhar ao Poder Executivo para providência saneadora, tá? De caráter disciplinar administrativo, um documento do artigo 37, por exemplo. Teve algum caso que envolve servidor público e ele tem que ser processado, então ele vai mandar para o Poder Executivo, para que ele possa tomar providência referente àquele servidor, tá? Então todas essas providências que ele tem que tomar. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Federais e Municípios obedecerá aos princípios de legalidade e pessoalidade. Isso aqui é o artigo 37, parágrafo 2º e 6º. Tá? Então aqui nós vamos parar então o nosso assunto. Nós vamos continuar então depois falando sobre a próxima aula, né? A constituição de comissões especiais. Encerramos então aqui o assunto sobre os trabalhos da CPI. Sobre o trabalho da CPI, eu acabei de falar que quando ele terminar o trabalho, ele vai encaminhar o relatório. Esse relatório vai ser encaminhado à mesa para publicação e encaminhamento regimental das proposições que contiver. Então a mesa vai tomar providências, tá? Ele vai também encaminhar ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do Estado, conforme o caso, para promoção da responsabilidade criminal ou civil ou de medida decorrente de suas funções. Como eu disse, eles não processam, eles não julgam. Depois que terminar tudo aquilo, vai ser como um inquérito policial, mas é um inquérito
o inquérito civil da CPI. Aí vai para o Ministério Público. É o Ministério Público que vai propor ação penal se for necessário. Vai propor uma ação civil pública se necessário, tá? Então, vai propor uma outra ação civil, o Ministério Público. E, inclusive, a Procuradoria-Geral do Estado também pode receber uma cópia se for o caso, para que haja responsabilização civil ou criminal de pessoas, tá? Ou qualquer outra medida decorrente das funções institucionais. Muitos podem perder o cargo, em alguma situação assim. E o Poder Executivo vai receber também uma cópia para providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo decorrente do artigo 37, ou seja, quando um servidor quebra princípios, quando o servidor não age de acordo com o que diz o artigo 37, parágrafo 2º e 6º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 2º diz, e também o inciso 6º aqui, deixa eu ver aqui, repetindo aqui, artigo 37, parágrafo 2º e 6º da Constituição Federal. Artigo 37, eu trouxe aqui, parágrafo 2º, tá? Diz assim: a não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Então, olha só, nos casos dos itens 2, 3, 4 e 5 do parágrafo anterior, a remessa será feita pelo presidente da Assembleia Legislativa num prazo de 5 dias contada a publicação do relatório. Então, gente, continuando aqui, o relatório também vai ser encaminhado à comissão permanente, cujas atribuições tenham pertinência com matéria. Tem comissão permanente lá dentro da Assembleia que precisa receber aquele relatório, então ela vai receber também. A Comissão de Orçamento e Finanças também vai receber uma cópia daquele relatório, para que eles possam ter o controle externo, tá? Conforme a Constituição do Estado. Então, tudo isso aí, quem vai fazer não é a comissão diretamente. Quem vai encaminhar para essas autoridades será o presidente da Assembleia Legislativa. Então, eles encaminham para o presidente vai promover a publicação, depois ele que vai indicar, vai encaminhar esse relatório para todas essas autoridades. Diz assim, ó, nos incisos 2, 3, 4 e 5 do parágrafo anterior, a remessa do relatório será feita pelo presidente da Assembleia Legislativa num prazo de 5 dias, contada a publicação do relatório. Então, primeiramente, ele vai mandar para o presidente manda a publicação, publicado, aí o presidente mesmo se encaminha de mandar uma cópia desse relatório da CPI para esses órgãos ou essas autoridades que eu acabei de citar, tá bom? Então, um assunto bem legal. Falamos então sobre comissão mista, falamos sobre CPI e vou falar na próxima aula, para concluir esse assunto, sobre constituição de comissões especiais. Vamos ouvir agora um hino para encerrar o nosso programa, quando são 9 horas e 56 minutos. Juninho Black, Sonhos de Deus. Obrigado então pela sua participação conosco. Eu nem olhei aqui, fiquei direto, não olhei aqui então as mensagens, né? Se alguém mandou alguma mensagem aqui para nós, deixa eu olhar aqui rapidamente se alguém mandou uma mensagem aqui do nosso programa. Se você não mandou, mas se você quiser algum item, pode mandar. Você quer, por exemplo, as nossas aulas anteriores. Andresa Almeida: bom dia, professor, estamos sentindo sua falta. Olha, próxima semana eu vou estar dando aula aí no projeto Concurseiros Unidos, tá? Na próxima semana vou estar aí dando aula no projeto Concurseiros Unidos. Então, fiquem atentos, tá, pessoal? Todos os demais que estão nos ouvindo, que alguns não mandam mensagem, né? Fico só ouvindo, a gente nem sabe, mas obrigado aí por você estar participando conosco desse programa. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, agradecer ao nosso irmão Júnior aqui, Júnior Soares, diretor da rádio, ter nos dado todo esse apoio para o programa. Agradecer então a minha família, agradecer a todos os moradores aqui do bairro da Fortaleza. Um abraço a todos. Se você quiser ser um patrocinador desse programa, você pode então me procurar
ligar para o 991786210, você vai poder ser um patrocinador desse programa. Também esse programa já tem o patrocínio da empresa Pirâmide Criações e Construções, cujo proprietário é o Valdenor Oliveira. Você pode então entrar em contato comigo, eu coloco você com ele para fazer uma reforma na sua casa, para fazer um trabalho na sua empresa. Criações e Construções. Você quer fazer uma obra, você está precisando de ideias? Pode chamar essa empresa e ele vai ter muitas ideias para o seu negócio, para a sua obra, tá? Vai poder dar uma assessoria para você, trazendo muitas ideias para você melhorar o seu trabalho. Você acabou de ouvir o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Esperamos por você no nosso próximo programa. Curta e compartilhe. Deus está com você.